aqui mais uma vez para compartilhar sobre o caminho de excelência. Estamos aí no 7º passo, alguns passos já foram dados, né? E agora nós estamos falando sobre discipulado, né? Anteriormente falamos o que é, né? A importância do discipulado, e eu não vou fazer aquele spoiler que a gente gosta de fazer. Na verdade, eu vou te encorajar, se você ainda não assistiu, a voltar o vídeo anterior, né, para que você possa entender o que é, a importância. E hoje nós vamos falar sobre quando é feito o discipulado. Bom, entendemos, né, não tem jeito, a gente precisa voltar um pouquinho. Entendemos, né, que sobre o discipulado, a gente está aí fazendo a transmissão de valores da palavra de Deus, né, é dar continuidade àquilo que recebemos, né, e só é possível acontecer o discipulado quando há uma decisão de entregar a vida nas mãos de Deus e recebê-lo como Salvador e Senhor. Né, só é possível o discipulado quando há uma decisão de ser um discípulo de Jesus, né, totalmente comprometido com Ele, vivendo tão somente a sua vontade, né, quando há um desejo genuíno de saber, né, e viver qual é a vontade de Deus, né, de maneira voluntária mesmo, né? E por que a gente está falando sobre uma questão de decisão no momento de discipulado? Porque nós podemos estar na igreja, né? A pessoa pode estar na igreja durante muito tempo, né? E ela só quer ir à igreja. Ela não quer se envolver, ela não quer ter este comprometimento. Ela não está muito preocupada com essa questão da vontade de Deus. E a gente falou isso na semana passada, né? A respeito do que é. Mas a gente precisa entender que Deus deu o livre-arbítrio e a gente vai falar muito sobre isso, né, nos compartilhamentos, nas lições seguintes, né, para que isso fique saudável para o discipulador, né, para que a gente não tenha aquele sentimento de frustração, sabe? Mas há aqueles que vão decidir, há aqueles que vão querer, há aqueles que vão decidir se comprometer e é a esses então que nós vamos estar juntos para ajudá-lo nessa caminhada com Cristo, né? Precisamos realmente, como diz, aprender a respeitar os limites daqueles que não querem, mas precisamos olhar para aqueles que querem e seguir junto de uma maneira muito intensa, né? A gente vai ver isso, mas é claro que há aqueles, poxa, ele não quer, mas isso não nos impede de orarmos por ele, de clamarmos por esses, né? Para que o Espírito convença. Mas a escolha não vai ser nossa, né? Ela é pessoal e intransferível. Assim como nós decidimos um dia por Jesus, assim como nós decidimos um dia sermos discípulos de Jesus, assim como nós decidimos nos envolver, nos comprometer, é pessoal e intransferível. Né? Ninguém pode fazer isso por nós e nós não podemos fazer isso por outro, né? Por mais que a gente queira, né? A gente olha para aquela pessoa que está domingo a domingo junto conosco, né? E ela tem ido, ela tem estado na igreja e você quer muito que ela esteja vivendo, né, toda essa realidade linda com Cristo, né? Você quer muito que ela aprenda, você quer muito que ela, puxa, voe, mas é intransferível. É claro que queremos. De novo, nós podemos e devemos orar, clamar, mas precisamos olhar para aqueles, olha, que levantaram a mão dizendo eu quero ser discípulo. Entende? Não é só o levantar a mão aceitando Jesus. Não é a multidão que segue, mas é aqueles que querem se comprometer, né? E não podemos deixar que isso nos desanime, porque os campos estão prontos para a colheita, né? Há aqueles que estão sedentos, há aqueles que estão querendo. Então vamos atrás dessas, amém? E como é feito o discipulado? É pessoa a pessoa.
Discipulado acontece entre duas pessoas, né? Nós falamos o discipulador e o discípulo, né? Mesmo que haja um grupo, olha, um grupo, né, de que eu estou fazendo eu, Geisa, estou fazendo um trabalho de discipulado com um grupo, né? Mas sempre será individualizado àqueles que fazem parte desse grupo, né? A decisão, nós já falamos, de ser um discípulo é pessoal. As instruções podem ser dadas até coletivamente, mas obedecer e viver será sempre uma prerrogativa individual, né? Neste momento, eu me coloco aqui como exemplo, eu como discípulo, eu tomo a decisão de viver o discipulado, eu me submeto ao ensino, trazendo-o para a minha vida, e essa será a minha postura enquanto discípulo. Né? É só lembrar os discípulos de Jesus. Eu decido viver e eu me submeto ao ensino que é trazido à minha vida. Entendemos então que por parte dos discípulos há uma decisão, mas já por parte do discipulador precisa haver uma aproximação. Para que haja um discipulado eficaz, é importante a aproximação. Mas quando a gente fala de aproximação, não é simplesmente aproximação de corpos, mas aproximar-se no coração. Da mesma maneira que o discípulo decide se submeter ao ensino, né, à orientação do discipulador, o discipulador também decide viver este relacionamento, e a gente vai entender isso, né? O discipulador também vai precisar abrir o seu coração para que seja possível realizar este trabalho tão lindo de discipulado. Lembra que nós falamos que o discípulo, ele vai estar olhando para nós vamos ser como o espelho, ele vai estar olhando o nosso exemplo, ele vai estar olhando de que maneira falamos, ele vai estar olhando como será o nosso dia a dia. E isso só é possível, né? A gente até falou sobre imitar roupas. Isso só é possível se houver uma aproximação, né? Do contrário, a gente não tem o mesmo, acaba não alcançando o mesmo objetivo, né? Para que isso aconteça, para que este envolvimento aconteça, precisa haver coração. Do contrário, fica muito superficial. E como a gente falou lá no início sobre o que era, a gente fez uma comparação de discipulador e discípulo com professor e aluno. Sabe quando o aluno, né, para quem aí está me ouvindo, de repente já é professor, professora, né, ou de alguma maneira teve essa vivência, né, de ensino, o aluno sabe quando o professor gosta daquilo que ele está fazendo e quando o professor não gosta. Você teve aquela professora de matemática, de português, que parecia que ela estava num play center dando aula, né? Pois é, que eu não sei hoje, né? Mas eu imagino que continue assim, mas na minha época, que tem lá um tempo, eu lembro aqui de uma professora de 2º grau, né? Ela era professora de português, mas ela amava aquilo, ela tinha um amor que era, a gente via o brilho no olhar, né? E a gente tinha um outro professor, né, que a gente via que ele estava lá porque ele precisava daquele dinheiro. Talvez algumas coisas possam ter acontecido, a gente também não pode, né, generalizar, a gente não tem todo esse conhecimento, mas era notória a diferença. Então o discípulo, ele sabe quando você está fazendo aquilo ali com o coração. Ele sabe quando você está fazendo aquilo ali com amor, né? E a gente precisa fazer isso desta maneira. Outro ponto importante, né, é que a gente precisa entender que a gente precisa tratar as pessoas, né, cada discípulo, como indivíduos, né? Cada um tem um jeitinho, você vai precisar lidar com cada um de forma diferente, né? Deve ser um tratamento personalizado, né? Você vai precisar, você é discipulador, você vai precisar da habilidade de olhar cada pessoa
né, entendê-la e então estabelecer a forma de relacionamento, né? Exemplo na Bíblia, não falando da minha vida ou de outra, mas é Jesus. Era só ver a forma de Jesus lidava com Pedro, né? Lembra de Pedro? E com a forma que Jesus lidava com João. Lembra de João? Seus discípulos caminhavam com ele, mas cada um tinha a sua maneira, e Jesus falava inclusive com eles. A gente vê a forma que às vezes Jesus respondia a Pedro, porque era a forma que Pedro entendia, né? Era a forma dele. Às vezes a gente olha assim, poxa, Jesus podia pegar leve, nada. Para Pedro aquilo era muito tranquilo, porque era o jeito dele de ser. Então Jesus estabelecia o relacionamento com os seus discípulos de acordo com o que eles eram, né? E é da mesma maneira que a gente vai precisar fazer, né? Existe um grupo, mas cada um tem um jeito. Uns são mais apegados, outros são menos, né? Uns gostam de abraço, outros não gostam. E a gente vai precisar saber lidar com isso. Uns gostam, né? Eles gostam, estão aguardando o ensino, o cuidado, mas eles têm uma certa distância. O outro gosta de estar mais perto. Então a gente vai precisar ter este entendimento. O autor de uma revista diz o seguinte a respeito deste envolvimento entre discipulador e discípulo. A vida de Jesus e seu envolvimento com os discípulos demonstraram a intensidade que este relacionamento pode alcançar. Jesus, o maior de todos os líderes, claramente representa o relacionamento muito especial que pode existir entre líderes e liderados. Ele jamais exibiu um frio e calculado distanciamento de seus discípulos. Seus discípulos foram muito especiais para ele, assim como Jesus foi para seus seguidores. Esse cuidado, apreciação e proteção mútuos num relacionamento de líder e liderado não explorador que Jesus mantinha com seus discípulos é o modelo para todos os líderes e liderados, né? E onde a gente fala em líderes e liderados, a gente fala discipuladores, a gente pode aplicar, né? Discipuladores e discípulos. Então a gente percebe, né? A gente olha aí para a vida de Jesus, a gente vai deixar de falar para ler isso na Bíblia, né? Que era alguma coisa, era próximo, né? Havia um relacionamento e a gente vai precisar ter isso para que seja eficaz o discipulado. Quero dar um exemplo, né? E aí é um exemplo pessoal, né? Quando lá no início a gente começou num trabalho a respeito, né, de discipulado e em células, eu lembro que eu tinha algumas dificuldades, né, anteriores a tomar essa decisão. Mas quando eu tomei essa decisão, né, eu lembro que os meus líderes na época, eles disseram, olha, você vai precisar abrir um pouco mais a guarda sobre isso e sobre aquilo. Até sobre minha própria casa, né? Você vai precisar abrir um pouco a guarda, porque não dá para fazer esse discipulado à distância. E eu digo para você que aquilo foi uma experiência de alguns anos e foi maravilhoso, como eu aprendi, como eu cresci. E é muito interessante, né, porque esse autor dessa revista, ele diz assim, esse cuidado, apreciação e proteção mútuos. Você entende? Você vê que ele está dizendo que cuidado, apreciação e proteção é tanto do líder quanto do liderado, porque há uma troca, há um aprendizado, né? E o discipulador precisa, inclusive, estar aberto a entender que o seu discípulo também vai ensinar. É uma troca, é uma construção de um relacionamento, né? E a gente sabe que relacionamento é uma troca. E foi para mim um tempo de crescimento, eu ainda vivo esse crescimento, eu tenho muito que crescer, ou pelo menos peço isso ao Senhor, né? Mas o pouquinho que a gente caminhou foi um tempo muito especial, né? Mas a gente realmente precisa abaixar a guarda, né? A gente precisa abaixar a guarda como em qualquer relacionamento.
Mas vamos para a palavra, né? Eu vou trazer para vocês alguns textos, né, para que você possa perceber como Jesus lidava com essa questão de discipulado, que era um relacionamento. Quero ler com você João 12, de 1 a 3. João 12, de 1 a 3. E esses textos ele fala, né, sobre Jesus à mesa com discípulos e outros. A gente vê Jesus sentado à mesa. João 12, de 1 a 3 diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arretel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro de unguento. Foi num jantar em Betânia, na casa dos 3 irmãos, que Jesus teve seus pés banhados com perfume por Maria, e toda a casa foi perfumada. Mas o que eu quero destacar aqui é que havia uma ceia, havia um sentar à mesa, havia um compartilhamento. A gente precisa lembrar que Lázaro tinha um relacionamento de amigo com Jesus. E não dá para ser amigo sem relacionamento, né? Essas pessoas, elas tinham um relacionamento com Jesus e Jesus com elas. A gente vê um outro texto, João 13, assim, antes de eu continuar, lembra que eu falei sobre baixar a guarda? Lembra quando eu falei que a gente também precisa abrir o coração? A gente vê isso aqui em Jesus. Jesus estava sentado à mesa. Quando a gente senta à mesa, existe uma proximidade. A gente só senta à mesa com pessoas de relacionamento. Vocês concordam comigo? Claro, a gente vai visitar alguém, lá tem um monte de parente, mas eu estou falando do dia a dia. E aqui Jesus deixa esse exemplo para nós. Outro texto está em João 13, de 1 a 5, né? À mesa Jesus lava os pés dos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou a água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Havia um momento de compartilhamento. Jesus estava ali, já estava perto da sua hora, mas ele sabia da traição de Judas, mas ele estava onde? Sentado à mesa com os seus discípulos. À mesa, Jesus anuncia o traidor. Lucas 22, 21. Ele diz: mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. Jesus na casa de Lázaro, Maria e Marta. Nós já falamos sobre isso. Você também vai ler em João 12, de 1 a 2. Jesus na casa de Zaqueu. Lembra? Zaqueu desce pressa. Lucas 19, de 1 a 4. Jesus senta na casa do fariseu. A gente vai ler em Lucas 7, 36 e 38. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Jesus continua desejando cear com os seus. Jesus continua desejando sentar-se à mesa. Apocalipse 3, 20. E eu quero ler esse texto com você. Apocalipse 3, 20.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus continua desejando cear com os seus. E de que maneira hoje Jesus faz isso? Ele usa o discipulador, que vai ser o canal de bênção, que vai ser o canal da sua palavra, que vai ser o canal do seu fluir na vida do discípulo que é dele, né? Lembra do início que falamos, o discípulo não é meu, o discípulo não será seu, o discípulo é de Jesus. E aí a gente pode falar de vários outros textos, mas eu acho que esses já foram suficientes para a gente ter como exemplo Jesus como aquele que ensinava se relacionando. Quando ele estava com seus discípulos sentado à mesa e ele lavou os pés dos seus discípulos, ele levou ali, ensinou muitas coisas para os seus discípulos nessa atitude que ele teve. Mas antes de lavar os pés, ele estava onde? Sentado à mesa. Então eu acho que nesse momento você consegue perceber que discipulado é uma relação que se constrói. E como todo bom relacionamento, não vai ser flores sempre, nem sempre vai ser fácil, mas a respeito disso é importante o entendimento de que o objetivo de tudo que nós estamos falando é muito maior do que nós mesmos. E eu até consigo lembrar de uma canção, né, que diz que nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós. E aí eu queria lembrar o restante da letra. Mas ela diz que é tudo sobre você, é tudo para você, Jesus. Não é sobre nós. O objetivo é formar outro para dar continuidade aos ensinamentos de Jesus. E quando a gente fala que é sobre os ensinamentos de Jesus, o discipulado correto, ele se constrói totalmente debaixo da palavra de Deus. Se queremos gerar seguidores de Jesus através do discipulado, se faz imprescindível o uso e obediência total da Bíblia, a palavra de Deus. Todo discipulado é feito com a Bíblia, através da Bíblia, observando totalmente a Bíblia, seguindo fielmente a Bíblia, pois ela é a nossa única regra de fé e de conduta. Sem a Bíblia não há discipulado cristão. Pois se para seguir o Cristo e se tornar totalmente semelhante a Ele, somente observando exaustivamente a sua palavra. Amém? Quero encerrar lendo um texto conhecido, Salmo 119, versículo 11. Que diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Algumas versões escondi tua palavra. É pela palavra que o discipulado eficaz acontece, a palavra de Cristo, para que nós possamos formar muitos e muitos seguidores de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo que o Senhor tem nos ensinado. Eu quero te pedir, Senhor, que tudo que falamos possa ser como revelação nos corações. E eu quero pedir a Deus que esses estudos, né, possam ser ferramentas para que muitas pessoas possam ser firmadas no conhecimento de Cristo. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço pela oportunidade que temos de compartilhar das tuas verdades. Oramos assim,
em nome de Jesus. Amém.